Olá, pessoal, boa noite. Muito prazer estar com vocês. Eu me chamo Ellen e eu estou aqui hoje junto com o Lucas Silva, junto com a Maria Letícia e com a Sheila Ariane. Nós vamos falar um pouquinho sobre a demonstração de valor adicionado, ou DVA. Todos nós somos alunos do curso de administração, realizado pela Faculdade Madre Thaís, e esse é um trabalho que está sendo prestado para a matéria de contabilidade geral do professor Hélio Batista. No decorrer da nossa apresentação, nós iremos falar sobre a definição, relação social, aplicabilidade, exemplos e a importância para a gestão. Vocês também podem conferir as referências, onde vocês também podem estar aí buscando para encontrar algumas outras informações mais aprofundadas sobre o tema. Então, para começar, nós trouxemos um pouquinho para vocês sobre o que é a DVA, a origem e os conceitos dessa demonstração. A DVA, ela trata-se de um elemento do balanço social que surgiu com o intuito de fornecer informações que evidenciassem os benefícios que eram gerados pelo esforço da entidade. Teve origem ali no início, no ano de 1970, na Europa, e exatamente com esse objetivo de demonstrar o valor da riqueza e como os elementos eram distribuídos. Essa é uma demonstração contábil, que foi incluída pela lei de número 11.638 e que alterou alguns dispositivos também da lei de número 6.404, que também é conhecida como a Lei das Sociedades Anônimas. Então, logo, o objetivo principal da DVA é apontar a geração da riqueza de uma empresa. Então, assim, todos os produtos, todos os serviços que são oferecidos por uma empresa, eles possuem um valor maior do que a soma dos fatores que são necessários para a sua produção. Então, esse valor que é adicionado é a geração de riqueza feita pela empresa. E é isso que a DVA ela aponta. E para a gente concluir essa introdução, e passarmos para o próximo assunto, eu trouxe para vocês uma citação do Di Luca, e ele diz basicamente isso que eu acabei de falar com vocês. Abre aspas. A demonstração do valor adicionado é um conjunto de informações de natureza econômica. É um relatório contábil que visa demonstrar o valor da riqueza gerada pela empresa e a distribuição para os elementos que contribuíram para a sua geração. Fecha aspas. Quais empresas podem fazer o DVA? Então, sobre a obrigatoriedade, só são obrigadas a fazer o DVA as empresas de capital aberto. Todas as empresas de capital aberto, elas são obrigadas a fazer a DVA, demonstrar, por conta da lei que eu já citei aqui, que é a lei de número 11.638. Mas as demais empresas, elas podem sim fazer a demonstração de valor adicionado, para medir a eficiência da empresa na transformação dos recursos em riqueza. E agora eu vou falar um pouco sobre a obrigatoriedade. Então, se a companhia for aberta, tem que elaborar a demonstração do valor adicionado. O primeiro ponto é que a demonstração do valor adicionado é obrigatório só para as companhias abertas, incluindo a Lei 11.638 de 2007. A companhia fechada não precisa elaborar a demonstração do valor adicionado. Então, veja que essa inclusão da DVA como uma demonstração contábil são obrigatórias. Lembrando que essa legislação, ela modificou a lei 6.404, cabe lembrar que a companhia aberta são aquelas que negociam seus títulos e valores mobiliários no mercado. Boa noite, pessoal. Agora eu vou falar sobre a receita e despesa operacional, que é muito importante a gente entender isso para poder entender melhor a estrutura da DVA mais à frente. A receita operacional corresponde a todo o resultado da empresa proveniente de vendas ou prestação de serviço. Já a despesa operacional, ela vai ser todo aquele gasto que a empresa vai ter para manter a sua organização funcionando. Ou seja, não vai ser assim um gasto diretamente relacionado com o produto, mas sim em manter a produção, em manter a linha de produção. Por exemplo, gastos com luz, água, aluguel, pagamento de funcionários. Isso também tem a ver com a distribuição de riqueza da DVA, que é bem no final da estrutura, onde a empresa ela vai delimitar seus recursos para exatamente isso, pagar funcionários,
contas, impostos e etc. Mais à frente, meu colega vai estar falando sobre o modelo da DVA e como seu cálculo será feito. Boa noite, pessoal. Me chamo Lucas e vou falar sobre como a DVA é elaborada. Logo de começo, para se elaborar uma DVA é necessário ter informação da DRE. A DRE, o professor já falou bastante com a gente em algumas aulas sobre ela, mas só para refrescar nossa memória, eu vou falar um pouco sobre a DRE, assim, resumidamente, bem por cima, para a gente relembrar só sobre o que é. A DRE é a demonstração do resultado do exercício. Ela é uma ferramenta utilizada pelas empresas para ver se a empresa está dando lucro ou se está dando prejuízo. Então ela está ali para passar informação de forma clara, de forma transparente, para que as pessoas vejam todas aquelas informações e vejam se a empresa está dando lucro ou se está dando prejuízo. Então, para se elaborar a DVA, é necessário ter as informações da DRE. E muito importante, é necessário que aquelas informações sejam precisas, sejam corretas, precisamente corretas, assim falando. Porque se tiver errado as informações da DRE, se tiver o cálculo errado, a DVA também vai estar errada, porque a DVA pega informações da DRE para poder fazer o cálculo para ver se a empresa está evoluindo ou se não está evoluindo. Então é necessário que esteja precisamente correta, porque senão a DVA vai ficar errada, né? O cálculo da DVA no caso. Uma coisa também importante que eu não posso deixar de dizer é sobre a comparação. Empresas fazem a comparação de anos, vamos supor, por exemplo, a empresa vai fazer o cálculo da DVA desse ano 2021, estamos em 2021, então ela pode pegar os dados de 2020 para comparar se aquela empresa está tendo um desenvolvimento ou se está decaindo na questão, vamos supor, da produção, na área da produção. Vou dar um exemplo bem básico aqui, falando sobre a produção, como por exemplo, se a empresa produziu em 2020 300 itens, em 2021 ela produziu 400, então nós vamos ver que ela já teve um aumento ali, já teve um desenvolvimento naquela área da produção. Então é feita essa comparação para ver se a empresa está dando lucro, se está evoluindo ou se ela está decaindo, dando um prejuízo. Dando continuidade à elaboração da DVA, aqui nós vamos ver como ela é montada. Ela tem por início, no seu ponto 1, a receita bruta, que é todas as riquezas geradas pela empresa, todas as receitas aqui. Logo após vem os insumos adquiridos de terceiros. Aqui vai entrar o CMV, energia elétrica, telefone e outros insumos adquiridos de terceiros. Aí quando nós pegamos as receitas e diminuímos desses insumos adquiridos de terceiros, nós vamos ter o valor adicionado bruto. Depois aí vem a amortização, depreciação e exaustão. Diminuindo esses três, nós vamos encontrar o valor adicionado líquido produzido pela entidade. Depois disso vem o valor adicionado líquido recebido em transferência. Aqui dentro do valor adicionado líquido recebido em transferências, nós vamos ter a receita financeira e a equivalência patrimonial. Aí quando nós temos o valor adicionado líquido produzido pela entidade e acrescentamos o valor adicionado líquido recebido em transferência, nós vamos encontrar o valor adicionado total a distribuir. Esse é o valor que será distribuído pela empresa. A distribuição fica assim: distribuição de pessoal, distribuição com os gastos pessoais, impostos, remuneração de capital de terceiros e remuneração de capital próprio. Aí, a partir dessa distribuição, nós vamos pegar os valores que vem no DRE, como eu falei um pouco atrás, que nós pegamos as informações, e aqui nós vamos fazer essa distribuição nesses outros pontos para nós vermos a riqueza gerada pela empresa. Como vimos até aqui, a DVA é uma demonstração contábil bastante abrangente. Ela engloba não só o financeiro e social da empresa, como também o empresarial, já que o seu resultado vai estar diretamente relacionado com a forma que a empresa é administrada. Então, é importante, mesmo que a empresa não tenha a obrigação fiscal de fazer a DVA, que ela faça, pois é extremamente necessário que os dados obtidos através da DVA sejam analisados e, através deles, a empresa colabore não só com a distribuição de riqueza na sociedade, como também, como já foi falado, que ela vise como ela está sendo sustentável, né? Como a empresa está se portando em termos sociais. Isso pode não só agregar valor à sociedade, como também a própria empresa, já que vai ser bem vista pelo público, pelos clientes, por exemplo. Portanto, um administrador eficaz, ele vai ser capaz de ler os dados da DVA e analisar de forma coesa
para que ele tome boas decisões no futuro. Então é muito importante que o administrador ele saiba analisar esses dados e saiba tomar boas decisões. Portanto, chega-se à conclusão de que a DVA ela tem a sua estrutura bastante detalhada. Ela analisa de forma minuciosa as despesas e os ganhos da empresa. Isso faz com que ela seja uma demonstração contábil tão abrangente, já que também ela visa como a distribuição da riqueza da empresa está sendo administrada. Isso pode fazer da DVA uma demonstração contábil que abrange de forma bastante eficaz os setores sociais em que ela está inserida, além de ajudar bastante o administrador, já que ele será capaz de analisar a DVA e tomar boas decisões com base no seu resultado.